Alô, amigos, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, por incrível que pareça, o programa desta noite leva um número espetacular de 2018. Não, 2827. Estava dando a data, 2018. Imagina, 2827. Por que tanto tempo no ar? Porque vocês interagem conosco da maneira mais sadia possível, usando o www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais, é por extenso, M-A-I-S. Pode usar também, facinho, contato @tvmaisabc.com.br. E você pode usar também o Facebook, facebook.com/tvmaisabc. E já faz mais de um mês que a gente não manda um abraço para os nossos queridos telespectadores. Esses são muito especiais, lá de Ushuaia, na Patagônia, Argentina. Olha, agora a gente sabe o quanto vocês passam apertado aí com o frio. Se bem que parece que lá, apesar de estar menos 10, menos 15, menos 20, parece que está menos frio do que aqui. É impressionante. Um abraço a todos vocês aí, nos mais variados locais, principalmente nos hostels e nas pousadas. Hoje nós vamos fazer um tema muito especial, porque o convidado é especial. E o objetivo é de passarmos o maior número de informações para vocês de casa. Outro dia, assistindo uma reportagem, a repórter perguntou para um senhor de 103 anos. Nós vamos falar sobre longevidade, tá? Longevidade saudável. Voltando, a repórter perguntou para um senhor de 103 anos qual teria sido o segredo dele viver tanto. Ele respondeu, é fácil, é só não morrer. Ué, será que é só não morrer? Precisa ter uma vida saudável, uma alimentação saudável para não morrer e, consequentemente, você vai celebrar muitos e muitos e muitos aniversários. Nós estamos recebendo com muito prazer o nutrólogo Dr. Fernando Cerqueira, para o qual eu peço uma salva de palmas. Obrigado, Dr. Fernando, pela presença. Muito obrigado, senhor. Prazer muito grande em recebê-lo. Eu também. Então... É só não morrer? Não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, pra você ter ideia, meu avô morreu com 98 anos. E sempre tivemos a longevidade saudável dentro da nossa casa desde os primórdios, desde quando ele era novo. O que acontece? Antigamente não se comia tanto embutido, não tinha tantos fast foods, então você tinha uma alimentação milhões de vezes melhores do que hoje em dia, né? Então não é só morrer, não é não morrer. Agora, com esse desenvolvimento, não é, dos grãos, não é, com a ampliação do conhecimento da ciência em relação aos nutrientes, facilita esse trabalho ou antigamente, que era tudo muito mais simples, por natureza, funcionava melhor? Não, facilita com certeza. Mas antigamente até aquela história da avó, a avó já entendia e ia passando isso de geração em geração. E lógico, com a ciência hoje em dia a gente tem uma análise de toda a tabela nutricional, de todos os grãos, de tudo, e a gente consegue ter uma melhor ainda longevidade devido a isso. O que se descobriu de novo no decorrer desses últimos anos em relação à nutrição? Por exemplo, o abacate era considerado como um grande vilão porque tinha muita gordura. E tem um estudo por ser altamente norte-americano. calórico, isso. E existe um estudo norte-americano que hoje diz que 50 gramas de uso de abacate in natura ao dia tem uma rejuvenescência do seu cérebro. Então, já é uma parte da longevidade saudável, previne Alzheimer, tudo isso. Então, a tecnologia vai ajudando. Sabe que às vezes eu fico me perguntando, é lógico, uma coisa é boa para isso, outra coisa é boa para aquilo. Eu, por exemplo, tomo geleia real logo cedo, tâmaras, né, para funcionar a digestão, o kefir. O kefir, quais são realmente os benefícios do kefir? O kefir vai te ajudar, sim, realmente na digestão, mas eu ainda te daria uma dica melhor, que seria o limão, água com limão espremido pela manhã. 10 vezes melhor do que o kefir. Água com limão? Isso. Sem açúcar? Sem açúcar. Você pegou o limão, cortou, espremeu, 30 ml, tomou. Ele vai limpar seu trato intestinal e vai absorver melhor os nutrientes. O Show Mais, os telespectadores estão aí de testemunha, que não me deixam mentir sozinho. Nós já levantamos no decorrer desses 15 anos, não é?
várias bandeiras aqui. E estamos sempre batendo na mesma tecla, não é, para reforçar e a pessoa realmente inculcar com isso e ficar pensando. Nós temos uma campanha muito bonita contra os 4 pós brancos, que é a farinha de trigo, sim, o açúcar, sim, o sal e a cocaína. Então, quase na mesma proporção. E você sabia que 2 desses 4 têm uma grande relação? O pó branco, o açúcar e a cocaína. O açúcar é mais viciante do que a cocaína. Eu acredito. Entendeu? Para você tirar o açúcar é muito mais difícil do que você tirar a cocaína. Isso tem estudos americanos também dizendo que hoje o açúcar é equivalente à cocaína. Então, aquela necessidade que muitas pessoas, acho que um percentual bem grande da população sente de comer doce, né? A famosa sobremesa. Sim. A famosa sobremesa que empata o jogo, né? Isso. O que acontece? Normalmente o paciente, né, o nosso paciente ou o telespectador seu, ele tenta fazer a dieta. Ele faz a dieta e come menos carboidrato. O carboidrato ele vira açúcar, certo? Vira glicose, que vira açúcar. Quando ele reduz isso, ele reduz uma quantidade de açúcar que ele tem no organismo. Então ele vai ter que repor isso de alguma forma. O que ele vai acontecer? Vai comer açúcar, vai tomar a sobremesa, porque não vai chegar uma hora que ele vai ficar louco por açúcar. Aí já entra a indústria, entra as divulgações, as propagandas, os vários tipos de açúcar, o demerara, o açúcar mascavo. Sim. Proporcionalmente, eles são melhores do que o açúcar refinado? Creio que sim, né? Sim. Tem o açúcar de coco, tem o açúcar mascavo, que são melhores do que o açúcar comum, cristal, né, que a gente chama. Deu aquela vontade de comer doce. Um pedacinho de rapadura funciona da melhor maneira possível? De rapadura não, mas um chocolate de 90% cacau já dá uma aliviada. Já dá uma aliviada, né? Isso. Mas também é viciante. Também é viciante. Existem hoje chocolates que emagrecem. Eu desenvolvi na Universidade de San Diego um chocolate que emagrece, só que ele é manipulado, né? E dentro dele tem algumas substâncias que fazem até que afine a sua cintura. Quem tem uma cintura mais avantajada, lógico, você não vai comer vai ficar magro, isso é mentira. Claro, imagina. Mas aquela pessoa que é extremamente viciada em chocolate, ele já sacia bastante. Bom, a longevidade, não resta a menor dúvida, chegou, aportou já nos seres humanos de uma maneira muito... Para mim foi assim, aos 44 minutos do segundo tempo, aconteceu essa melhoria, digamos assim, na alimentação e, consequentemente, as pessoas estão vivendo mais. Estão vivendo tão mais que estão trazendo sérios problemas na questão da aposentadoria. Sim. E o país não estava preocupado porque as pessoas não passavam de X anos de vida. Agora tem X mais 3, mais 4, mais 5, mais 10, mais 15, não é? É graças à alimentação? Sim. Nós, médicos, nutrólogos, a gente fala que sua farmácia vai ser sua dispensa daqui a uns anos. Se sua dispensa for boa, você não vai necessitar de uma farmácia. Tudo você consegue, lógico, fora os antibióticos, né, doenças muito graves, utilizando alimentos, curar aquela doença. Então, é essencial. Você vai conseguir. Com os alimentos, você deixa de tomar algumas medicações e vai ter uma longevidade bem melhor e bem mais fácil do que hoje em dia. Aliás, você não descobriu-se nada, né? É que o ser humano, passam os séculos, ele vai esquecendo, depois ele vai remoendo. Já existia. Já existia. É aquela correlação entre o cérebro e o físico, né? Cerebralmente falando. Você tem que ficar pensando, seja lá no que for, fazendo conta, não é? Para que as sinapses não enferrujem. Sim. Por exemplo, os 10 piores alimentos, vou citar alguns, tá? Para não prolongar muito, mas, por exemplo, o Guaraná, o refrigerante zero é o número 1. Refrigerante com açúcar, número 2. Donuts, 3. Cachorro quente, 4. Pizza congelada, 5. Temos 5 piores alimentos do mundo. Antigamente existia. Porque congelada ela muda de configuração? Porque quando os conservantes que tem nela. Poxa vida, é o mais gostoso que tem, é a pizza congelada. Entendeu? Antigamente você não tinha isso. Você, por exemplo, deve ter sido criado na época do refrigerante, tomava-se final de semana. Hoje em dia é todo dia, toda hora. Entendeu? Não, e para sair um refrigerante,
E a pizza também, né? Hoje em dia, você passa pelas pizzarias, estão funcionando terça, quarta, quinta, sexta. Imagina, era no sábado e olhe lá, não era todos os sábados. Isso. Na minha época, eu ia para casa da minha avó, cada um tinha direito a um copinho de refrigerante. Hoje em dia, o cara tem direito a uma garrafa de 2 litros de refrigerante. E muitas vezes sacaneavam, punham água também para diminuir a gasificação. É verdade. Agora, as mulheres, em relação aos homens, elas são mais obedientes nessa questão alimentar? Porque minha esposa toda hora vem falando, toma água, toma água, toma água. Eu falo, pô, você quer me afogar? Pô? Porque eu não gosto de água, esse é um grande problema. Não vejo graça nenhuma em beber. Eu bebo por necessidade. Então, a mulher ela tem uma preocupação maior com o peso. Então, ela se preocupa, ela vê no espelho, pô, eu engordei 3 quilos, eu tenho que perder esses 3 quilos. O homem não. Mas quando o homem toma a decisão que ele quer emagrecer, ele emagrece e muito mais do que a mulher. Sem sombra de dúvida, aí ele toma conta. O homem ele precisa de alguns estímulos. Se ele tiver alguma doença que é de base, que ele descobriu, infartou ou qualquer coisa do tipo, que ele tenha que ser direcionado para mudar aquela rotina dele, ele vai fazer com muito mais eficácia do que a mulher. Agora, uma pena, né, que os alimentos os mais saudáveis são os mais caros, né? Então a gente fica pensando e fazendo uma análise genérica. Os aposentados, por exemplo, vai comprar um arroz integral, que é mais caro, não é? Você vai na feirinha do Natureba lá, é tudo 2, 3 vezes a mais o preço, não é? Os orgânicos. Isso traz malefícios, né, para as pessoas com mais idade, né? Sim, aí fica mais complicado dele seguir aquela dieta. Mas na verdade é o seguinte, é que o fast food, os alimentos congelados, eles têm um preço mais em conta do que os naturais. Com certeza. Mas por que isso? Porque existe uma indústria tudo por trás. Se você come mal, você fica doente, você gasta. Você come bem, você fica muito menos doente, você gasta menos. Se você botar na ponta do lápis no final, você ainda sai mais barato. Imagine, se você come, nos Estados Unidos hoje é pregado isso, lógico que é outra realidade, não é igual ao do Brasil, mas se você come bem, você vai ficar menos doente, vai gastar menos dinheiro com médico, menos dinheiro com medicação. Se você come mal, que eles pregam para comer mal, você vai gastar dinheiro com médico e com muito dinheiro com medicação. Agora, doutor Fernando, a carne é totalmente dispensável? A carne? É. Não. Não, né? Não. A carne, ela tem creatina, que ajuda na musculatura, ela é muito importante. Existem outras coisas também Que podem podem substituir, porque tem os veganos, tem os os veganos em si eles não comem, né? Mas eles têm substitutivos para isso. Mas para quem não é vegano, ela é bem importante. Agora, essas alimentações alternativas, vamos pegar a macrobiótica, por exemplo. Não é? Tem gente que é muito fiel. Eu já fui fiel à macrobiótica. Não é? O final não foi muito legal. Porque eu entrei num processo de emagrecimento, aquele emagrecimento chupado, aquela coisa... Porque eu andava quilômetros e quilômetros para ir no lugar apropriado, para não cometer um pecado capital. Esse radicalismo e a própria alimentação macrobiótica, por si, ela se complementa? Ela consegue, sim, ser uma alimentação saudável e boa, tá? Mas nós, na clínica, pregamos uma coisa diferente. Tudo com moderação. Você pode fazer tudo com moderação. É lógico, é uma opção de cada um. Ser vegano, fazer dieta macrobiótica. Consegue, sim, ter uma vida saudável? Com certeza. Mas, para mim, ainda a questão da tudo um pouquinho você pode. Sem problema nenhum. Até um bacon? Pode. Pode, porque você tem que ter uma fonte de gordura para queimar gordura. Uma outra campanha nossa no decorrer desses mais de uma década é a frigideira. Fritura. Sim. Né? A gente sugere a dona de casa pegar a frigideira, lavar bem lavadinho, sim. Né? Comprar um adesivo, colocar um adesivo na frigideira e pendurar como adorno na cozinha. As frituras são maléficas? Sim, depende de qual. Por exemplo, o óleo de coco é um tipo de óleo para fritar que ela não é tão maléfica. Mas encharca o alimento, né? Sim.
E o gosto é diferente também. Totalmente diferente. Aliás, quem evita gordura, quem evita fritura, não é? Não pode nem passar na porta de casas ou restaurantes que fazem fritura. Não, nem churrascaria, nem Nem nada. churrascaria. Na verdade, você não pode passar em quase lugar nenhum, porque todos têm. Todos Ele pode têm. dizer que não Ah, tem, mas o mas gostoso é a fritura, né? tem. É. Você lembra aquele hambúrguer que você comia muitos anos atrás, ali naquele botequim ali? O que era gostoso era a fritura. É, o chapeiro, lembra? Lembra de chapeiro? O chapeiro tem até hoje, né? É, sapé com um bife com bolinho de tomate e cebola. Acho que nós estamos ficando com fome aqui, viu? Estamos achando tudo gostoso, pô. Agora, os parmegianas, por exemplo, que tem até restaurante especializado. Antes, o parmegiana, ele é passado no ovo, na farinha e é frito. Sim. Né? Um bife à parmegiana deve ter umas 3.000 calorias, pô. Eu não sei lhe dizer a quantidade de calorias exato dele. É uma comida calórica, sim, mesmo porque ainda leva queijo, tem alguns que ainda botam presunto, Depois tem o molho de molho tomate. de tomate, aquela farinha branca de rosca, na verdade, que eles utilizam. É bem calórico. Aliás, falar em farinha, antigamente fazia-se farinha em casa, né? Torrava Sim. o pão, não é? Sim. E eu também não sou contra totalmente a farinha branca, tá? Porque se for assim, na época de Jesus Cristo só existia farinha branca e nem todo mundo era gordo. É verdade. Em que época? Na época de Jesus Cristo, Também o que se andava não tinha... depende o que você não gasta. tinha táxi, não tinha Uber. Depende do quanto é o seu gasto calórico diário. Correto, correto. Entendeu? A diferença de uma para outra é o índice glicêmico, né? Lógico, e a saciedade. Então, a farinha, o arroz integral, por exemplo, ele demora mais tempo no seu organismo com a saciedade do que a branca. A branca é muito pouco tempo. Então, por isso que é utilizado o arroz integral, o macarrão integral, porque você fica com menos fome durante mais tempo. Agora, doutor Fernando, há pessoas que fazem fielmente um regime alimentar. Vamos supor, você passa, prescreve, Sim. 15 dias, 20 dias, depois vai acumulando uma angústia, uma ansiedade de querer fazer algo errado. Tem como eliminar esse período crítico? Tem. O que acontece? Os 30 primeiros dias que a gente brinca é o mais difícil. Vou pedir um comercial, já Lógico. a gente responde. Imagina, estou me sentindo um nutrólogo aqui. O doutor Fernando Cerqueira vai responder essa pergunta. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais número 2827, recebendo com muito prazer para o tema longevidade saudável o doutor Fernando Cerqueira, que é nutrólogo, que estava começando a responder a pergunta que eu formulei a respeito de uma pessoa que é fiel ao regime alimentar, 15, 20 dias, mas vai acumulando aquela ansiedade depois pisa no tomate, né? Então, os nossos pacientes, o momento mais crítico são os 30 primeiros dias. Então, o que eu peço a ele? Que no primeiro dia da consulta ele tire uma foto em casa, 15 dias depois ele tire outra foto. Quando ele vê essa evolução de perda de peso, isso é um estímulo para ele. Que é o fator mais importante, é a motivação, A motivação. Né? Ele breca, ele fala, não vou fazer. Uma vez ou outra ele dá uma escapulida. É normal, todo mundo é ser humano. E sempre, né, eu estava começando a falar a respeito do exercício mental, não é que você não pode bobear, dependendo da idade, você tem que estimular mesmo as sinapses. Tem gente que não gosta de nada. Uns gostam de música, outros gostam de jogos, outros gostam só de futebol. Tem gente que não gosta de nada. É um insatisfeito desde quando nasceu. E para esse tipo de pessoa, que tem milhares, é difícil de achar algo, não é, que lhe dê vontade, ou colecionar selo, ou sei lá o quê, não é? Essas pessoas precisam de um estímulo. Começa a fazer conta, somar, multiplicar, dividir. Precisa se entreter com alguma coisa mentalmente falando. Depois, a segunda etapa é fisicamente, tem que se mexer. Sim. Quantas campanhas do Mexa-se já tivemos, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza para você deixar de ser sedentário 3 vezes por semana, de 30 a 60 minutos.
Então, o mínimo é 30, 60 minutos, 3 vezes por semana, você vai deixar de ser sedentário. Não quer dizer que você vai ter uma vida extremamente saudável, mas já vai melhorar muito. E o que a gente encontra de pessoas caminhando não está escrito, né? A caminhada já é um bom início. Sim, com certeza. Para aquele paciente meu que chega ao meu consultório, que não faz nada, eu peço que ele comece a caminhar primeiro de tudo. Porque não adianta você chegar para ele e falar assim, ó, você vai para academia, você vai correr tantos quilômetros, Não, vai não vai pedalar. fazer. Ele não vai fazer, ele Não vai vai fazer desistir. nada. Então é melhor que ele faça 3 vezes por semana, ali meia horinha. Em casa mesmo. Ou em casa, ou sobe escada e desce. Melhor do que não fazer nada. Sob escada, eu vi um levantamento muito interessante outro dia a respeito dos benefícios de assobradados. A pessoa na hora reclama. Ah, está lá em cima, ninguém quer subir para pegar, seja lá o que for. Mas traz benefício os degraus. Sim, porque ele também vai mexer com toda a sua estrutura muscular das pernas, dos quadríceps. Então vai fortalecer bastante e o glúteo também. Não sei se você conhece Tiradentes. Cidade Mineira. Cidade Mineira. Eu estava numa discussão com um médico bem famoso chamado Dr. Ray sobre uma sandália dele que era vibratória que aumentaria o glúteo. Eu expliquei a ele o porquê daquilo. Na cidade de Tiradentes é tudo de paralelepípedo, cheio de ladeiras. Então, Aquelas pedras seculares, né? isso, as pessoas vão subindo e vão se movimentando. Então isso vai aumentar a sua região de glúteo e perna. Quadríceps principalmente. Aliás, nessa época, doutor, acho que não tinha muito gordo não, na época do... Não. Sabe por quê? Ouro Preto é mesmo assim. É a mesma coisa. Nossa, vai cada ladeira que eu vou te falar. Você tem a impressão que você não vai conseguir ficar em pé. Verdade. Tem as igrejas lá em cima ainda. Tiradentes devia ser magérrimo, né? Era. Vamos lá na igreja de Santo no Senhor das Contas, você olha... Nossa Senhora! Bom, eu não sei se dá para chamar já ou Então, hoje, gente, é muito importante porque a candidata a deputada estadual, a Carla Morando, vai anunciar a coordenação da campanha dela. A repórter Gabi Tricânico já está no evento, chegou cedinho, ela é assim, a Gabi, e nos traz mais informações. Boa noite, Gabi, é com você. Uma ótima noite, Darcy. Boa noite aos telespectadores do Show Mais. Olha só, hoje é quarta-feira e daqui a pouco a coordenação do PSDB vai anunciar, então, uma novidade sobre a campanha de Carla Morando, que é candidata a deputada estadual. Nós já estamos aqui no centro de Santo André, na rua General Glicério, no escritório político do candidato a deputado federal, Ayrton Lima. Então, daqui a pouquinho, em instantes, vai chegar toda a coordenação do PSDB para fazer esse anúncio de quem será o responsável também pela candidatura de Carla Morando aqui em Santo André. E a gente vai passar todas as nossas informações ao vivo para o nosso telespectador no J Mais ABC. Eu volto, Dácio, daqui a pouquinho ao vivo em nossa programação no nosso telejornal. Tá combinado, Gabi. Obrigado pelas informações. É isso aí. Continuem acompanhando. Daqui a pouco, conforme a Gabi Tricânico disse, no J Mais ABC, ela volta para trazer mais informações sobre esse evento. Continue, portanto, com a gente. Vamos seguindo com o nosso Show Mais, recebendo o doutor Fernando Cerqueira, nutrólogo. Agora, doutor, eu queria focar as mamães, não é? E os papais também, que são responsáveis pela criação, porque não adianta um falar uma coisa, o outro falar outra, eles devem trabalhar uníssonos, não é? Na questão da orientação alimentar. É de pequeno que se torce pepino? Sim. Ah, eu não como isso. Ah, eu não como aquilo. Ah, meu Deus. Vamos lá, me dá R$5 aí que eu vou comer na pastelaria. Começa assim. Começa, verdade. Na verdade, começa lá desde quando você tem 2 anos de idade, você começa a implementar a alimentação para a criança. A gente começa tão bem mamando, não é? Isso, que é o melhor alimento do mundo. Com certeza. Aliás, tem que ir até, desculpe, só para explicar para a mamãe. Pode passar até de 1 ano, né? Pode. Até você ter leite suficiente, seu filho pode mamar tranquilamente. Tá vendo, mamãe? Tá. O que acontece? O pai odeia beterraba. Ele quer que o filho dele coma. Só que o filho dele não é burro. Ele vê, nossa, que gostoso. O filho fala assim, você não gosta? Também não vou gostar. Ele não vai comer. Você tem que implementar aos poucos na criança. Pensei que você fosse falar giló, você falou beterraba. Beterraba também.
Não, é um exemplo. Giló não, um também. bom exemplo de uma coisa que muita gente não gosta. E faz bem a beterraba? Faz bem. Apesar de ter bastante açúcar, né? Fora do Brasil, onde não tem cana-de-açúcar, é feito açúcar pela beterraba, né? Mas é um alimento muito bom. Então, você tem que implementar aos poucos para aquela criança e você tem que aprender a cortar mesmo. Ah, eu quero comer lanche aí, fast food. Não, não é assim, é uma vez ou outra e ensinando. Por quê? Se você não aprender em casa, você vai aprender na rua. E quando você aprende na rua, é 10 vezes pior do que em casa. Não, mas não resta a menor dúvida. E o problema, doutor, é que muitas pessoas só se alimentam na rua, né? Fazem até o café da manhã, de jejum, na pastelaria, na padaria. Isso. Já vai perto do... Tem gente que adora fazer amizade com o chapeiro. Por ele sair maior, né? É, porque aí vai uma fatia de queijo a mais, tudo pro mal, mas a pessoa gosta, não é? Acaba se alimentando mal no almoço e ainda leva o jantar para casa comprado. Verdade. Quando não manufaturado, né? Isso acontece muito, principalmente em São Paulo, que tem muitas padarias, né? Agora, a gente vê também, ao mesmo tempo, em contrapartida, as crianças dando exemplos aos papais, não é? Porque o professorado também está imbuído, não é? Nessa divulgação do que é bom, do que não é bom. A merenda escolar, quando é preparada com carinho e com amor, ela respeita todos os nutrientes, toda aquela escala, e tudo isso é contado aos alunos para que ele possa entender os benefícios da maçã, por exemplo. Sim, da banana, das outros. Frutas. Hoje em dia a gente tem um trabalho, o governo federal tem um trabalho de incentivação dos seus alunos a ter uma alimentação mais saudável. Não existe mais desnutrição que nem antigamente, né? Hoje em dia existe obesidade. É verdade. Mas desnutrição não tem. Então eles estão implementando isso para que as crianças fiquem menos doentes, gaste-se menos dinheiro no serviço público de saúde. Com certeza. Entendeu? É uma medicina de prevenção. Eles estão fazendo e educando isso. Pela alimentação preventiva também, podemos até classificar assim. Agora, que conselho o senhor daria aos idosos que curtem o nosso programa? Olha, uma dica bem importante que eu até falei anteriormente é o limão espremido, é muito importante, é muito bom. Água? Com água. Não precisa ser água morna? Não, essa história de água morna, não. Pode ser água fria mesmo, tá? Outra coisa, os idosos gostam muito de tomar um cafezinho dele de manhã, botar um pouquinho de canela, porque é um termogênico, ajuda ao seu metabolismo a ficar mais acelerado, tá? E evitar o leite. Canelinha em pó. Canelinha em pó. E evitar o leite. Só aquele sem lactose, aí sim é muito bom. O leite só sem lactose. Porque o leite com lactose, ele tem uma coisa chamada lactase, e que é uma enzima que nós produzimos que tem que ser quebrada na lactose. Ele é mais caro, aí entra naquela vertente. Mas aí você pode botar só um pouquinho só para dar aquele gostinho, não precisa usar muito como a gente usaria o leite comum. Um almoço bom, porém sem exagero. O jantar, então, uma sopinha, um caldo. Ou uma saladinha, seria bem legal. E na hora dos lanches, que muitos idosos gostam, um chazinho, entendeu? É bem legal. Uma oleaginosa, uma castanha de parado, de caju, não precisa ser muito, pouco, 20 gramas. O amendoim pode substituir, que é mais barato. Tá ótimo. Doutor Fernando Cerqueira, muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer muito grande em recebê-lo. O meu também. Bom, doutor Fernando Cerqueira, nutrólogo, visitando a gente no Show Mais 2827. Já que falamos em parmigiana, o encerramento vai ser em italiano. Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Ciao bella, buonanotte.